Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo leitura comentada do livro de exercícios e com o Luciano a leitura comentada do livro texto. Seja muito bem-vindo ao canal Rugido da Alma, que você tenha um dia tão lindo, maravilhoso, abençoado e produtivo quanto desejo que seja o meu. Gratidão universo por esse eterno momento que é o presente, que é agora, onde nós estamos vivendo e compartilhando essas maravilhas, essas experiências que Deus nos proporciona. Se você é a primeira vez aqui com nós, tá? Nós estamos fazendo a leitura e o estudo desta ferramenta aqui, ó. Se chama Um Curso em Milagres. De forma muito resumida, essa ferramenta se trata de espiritualidade. Ela ajuda você a lidar melhor com os seus pensamentos, dominar as suas emoções e buscar conexões mais profundas consigo mesmo e até também responder perguntas que possam te elucidar, né, o seu propósito da sua vida, a sua missão e como você vai seguir adiante na sua vida até o seu último momento, digamos assim, no seu corpo físico. Eu gostaria de agradecer, né, a compreensão de vocês e só fazer um ressalto aqui antes de eu começar com relação à lição de ontem, né? Meu notebook acabou desligando, eu vi que ele cortou também, depois eu fui ver um pedaço lá do final da lição, onde que eu tava contando, né, a história, acabou até com uma fala um pouquinho de baixo calão, né, uma expressão chula que eu tava falando, dando um exemplo de como era esse meu eu antigo, tá? E quando eu trago às vezes essas questões pra vocês, tá, gente, não é no sentido de, pô, o Flávio ainda tem algumas palavras muito baixas, né, muito escrotas, digamos, para usar, ser bem usual na questão, no foco, né, no profundo da palavra. Mas são exemplos do meu velho eu, de como eu pensava. Então eu compartilho com vocês abertamente aí, tá? Eu espero que vocês, cada um compreenda, mas esse é quem eu sou, tá? Então, obviamente quem eu era, né, digamos assim, eu estou mudando, então cada vez mais eu mudo isso, mas também eu acho muito importante, né, você trazer isso para vocês, porque assim, não adianta eu querer ficar maquiando, querendo dizer que eu era uma pessoa muito suave, muito plena, que eu não tinha esses pensamentos. Sim, eu tenho os pensamentos esquisitos assim como todos nós, né? Esses pensamentos de medo, de fuga, de julgamento. Então só queria deixar isso bem claro para vocês, que isso é uma transformação que eu estou vivendo, tá? Então eu até mais uma vez agradeço a compreensão de vocês com relação a entenderem nessa situação de que realmente não foi a intenção de trazer esse linguajar baixo para esse conteúdo, que é um conteúdo muito poderoso, mas isso aqui era parte de quem eu era. E como eu tô mudando, eu compartilho com vocês, tá? E tá tudo bem. Espero que vocês compreendam aí, né? Tenham essa compreensão. Não estou justificando, só estou apenas trazendo esse relato para vocês, para que possa ficar esclarecido, para que não tenha dúvidas que talvez eu esteja, digamos assim, sendo manipulado pelo meu ego, pelas minhas vaidades, tá? Mas só para trazer isso à luz para vocês. Bom, vamos lá, nossa lição de hoje, né, a gente já está na lição 157, caminhando 157 passos adiante. Deixa eu só colocar aqui que eu não digitei o título da nossa lição de hoje, que é Quero Entrar na Sua Presença Agora. Muito interessante isso, tá? O título dessa lição, que calça muito com uma grande questão que às vezes a gente tem, né, um olhar de julgamento. Vou deixar o título aqui na tela para vocês. Um olhar de julgamento de traumas, né, de complexidades, de experiências que a gente teve. E em muitos momentos a gente não consegue, né, enxergar às vezes as coisas boas da vida, a simplicidade das coisas. Por exemplo, essa caneta, uma árvore, uma flor, o canto dos pássaros. Hoje, por exemplo, eu acordei de manhã, sentei ali na varanda, fui meditar e ouvindo o som do mar, os pássaros, né, aquele silêncio de manhãzinho, que eu acordei, era umas 5 e pouquinho da manhã, 6 horas, estava bem tranquilo. Aí também começou a passar uns carros ali, eu acabei me desconcentrando, mas tipo, você vê a simplicidade da natureza das coisas, porque quando você cessa de ver com os olhos da sua psique, né, que é do seu corpo, você começa a enxergar com os olhos do nosso Criador, com os olhos de Deus. E Deus nunca se afastou de nós, né? Enquanto a gente permite ter uma visão, o mesmo olhar que Deus tem para as coisas, eu estou muito mais amoroso, né? Muito mais na presença de Deus, na presença do agora. Então eu consigo ver com muito mais amor, com muito mais tranquilidade
E as coisas ao meu redor me afetam muito menos do que me afetariam em outros tempos. Então eu começo, né, a ter esse nível de liberdade cada vez maior. E eu sou muito tranquilo nisso, porque eu não fico entrando nesses conflitos de tentando racionalizar as coisas que acontecem. Então, por exemplo, eu tô aqui, né, até a Luciana falou pra mim, pô, mas às vezes você tem que tomar cuidado com o que você fala e tal. Eu falei, pô, Lu, eu pensei comigo, né, eu não falei isso pra ela, mas com certeza ela vai ver aqui essa aula. O que eu penso com relação à questão disso? Não que a gente... Até vou linkar com outro exemplo, tá? Para vocês verem, porque isso é interessante a gente observar e estar sempre conversando com aquelas pessoas que podem trazer algum tipo de aprendizado. Lá na segunda-feira, a gente estava falando com um rapaz lá, né, que a gente está fazendo o treinamento aqui. Aí a gente estava compartilhando algumas questões que ele está montando um sistema e precisa alocar num servidor e tal. E eu até comentei isso ontem, né? E o Tarley falando uma coisa, eu Eliano outra, e ele parou para ouvir. Aí no outro dia ele chegou ontem, o Tarley me contou isso hoje, né? Falou, ele falou lá que alugou o servidor da Amazon, né? Que a gente tinha comentado, para alocar o sistema dele, vai deixar o HostGator que ele usa, né? O HostGator é uma plataforma de alocação de site, tá? Só para vocês entenderem o contexto da história. E ele pegou, parou e ouviu, e realmente assim, às vezes tem coisa que faz sentido, muito sentido para nós quanto as pessoas falam, e a gente tem que parar para ouvir, assim como a gente tem que parar para ouvir Deus. Mas a gente não pode parar para ouvir no sentido de, algumas vezes, ditar a forma, às vezes, como você está lidando com as situações, que cada um enfrenta desafios diferentes. Então é uma questão de você se colocar à disposição. Não que esteja errado isso, tá tudo bem. A gente tem que realmente ouvir, interpretar, saber lidar com isso e não se afogar, né, nessa tristeza de nossa, fulano falou isso pra mim, o Beltrano falou isso pra mim. É ser paciente e ter esse olhar para deixar que Deus olhe através de você, olhar com os olhos de Deus, que é os olhos do amor, da paz, da tranquilidade. E eu recebo muito isso, né? E quando ela me falou, ela sempre me dá esses choques, né? A Luciana, ela é mestre nisso e tá tudo bem. É o jeito dela. Isso é bom, né? O jeito porque a gente é um só na mente. Então a gente tem que ouvir as pessoas que estão nesse mesmo caminho que nós. Talvez eu falo coisas pra ela que ela fala, putz, não faz isso, não faz sentido pra mim. Tá tudo bem. Ela também fala coisas pra mim que o que eu vejo, né? Cada um tem a sua visão de acordo com o seu propósito e vai mudando e vai se alinhando e vai se conectando. E o bonito é isso, sabe? Você ter essa humildade de saber onde que você reconhece, o que você ouve, o que você fala. Então esses momentos de parada, né, de você buscar essas conexões de forma mais profunda, é quando você busca essa conexão com você mesmo. Mas nunca perca a sua autenticidade, tá? Porque alguém te falou, e eu já trouxe isso para vocês, porque alguém te falou que você consegue entrar na presença ele entra na presença de Deus de tal forma. Pô, quer dizer que porque ele entra na presença de Deus na tal forma ele consegue se conectar, é a mesma forma que eu vou me conectar? Claro que não. Pode ser que sim, né? Mas eu tô dizendo assim, no geral não. No geral, eu vou tomar essa decisão. Eu vou escolher como eu vou fazer isso. Lógico que existe uma universalidade para que isso aconteça, mas a questão de eu ter entendimento, de eu ter clareza, né, dessa busca que eu estou fazendo e das escolhas que eu estou fazendo. E quando eu escolho isso de uma forma profunda, eu tenho um pleno entendimento disso, aí eu começo a me conectar em níveis muito profundos comigo e começo a ouvir o pensamento de Deus, eu começo a olhar com os olhos de Deus, então eu fico muito mais amoroso, muito mais leve, muito mais pleno. E eu trago para vocês, né, essas questões porque muitas questões do velho eu, como eu pensava, eu tinha um pensamento podre mesmo. Eu falava essas besteiras igual eu falei ontem, né? Até cortou o vídeo bem na hora que eu tava falando uma expressão lá, eu falei que antes eu pensava que o cara me deixou lá de molho lá, eu falava, pô, que cara, eu usei a expressão pau na bunda, né, com todo respeito aí, mas é como se fosse, pô, que cara babaca, né? Pra trazer de uma forma mais leve. Mas eu pensava na pior forma possível. Eu era assim. E ainda existe algo dentro de mim que é esse lado bicho, né? Que é instintivo. É só você soltar ele que ele vai embora, que ele desgraça tudo, que ele detona. E às vezes a gente tem que saber controlar isso para lidar melhor. E por isso que essa ferramenta ajuda a gente de forma muito poderosa nisso. E cada vez mais a gente busca o quê? Entrar na sua presença, que é a presença de Deus. Se conectar de forma cada vez mais profunda. Como que eu faço isso? Conseguindo enxergar todas essas questões
e lidando com elas, sem sofrimento, sem dor, sem me magoar. Pô, eu errei, né? É o caso, ó, o exemplo de Jesus com a prostituta, todo mundo apedrejando. Jesus virou e falou assim: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Não é que. Olha a expressão que ele usou, né? A gente tem que saber fazer uma interpretação disso, porque quando ele diz algo, né? Quando ele traz essas questões, até mesmo na cruz, quando ele foi crucificado, né? Ele falou assim: perdoem porque eles não sabem o que fazem. E às vezes é isso, é natural das pessoas. A gente. Essas dificuldades, né? Essas questões que o ego, que esse mundo paralelo, o mundo de ilusões, ele tenta atacar, ele gera essa... Como é que eu vou dizer para vocês? Ele gera essa sensação de que você está fazendo algum pecado. E quando Jesus falou isso, né, no sentido de que, pô, para de ficar julgando, né? Não cabe a você julgar. É muito nesse sentido, não julga. Claro que a gente vai querer trazer o melhor ensinamento e compartilhar, mas quando a gente compartilha com amor, é diferente de compartilhar julgando. Então, às vezes é porque eu faço isso, eu quero que você faça igual, porque você é obrigado a aceitar a salvação goela abaixo, porque você tem que mudar, porque Deus é maravilhoso, não sei o quê. Mas se você não escolheu mudar, se você não escolheu aceitar, se você não escolheu ouvir, nada adianta eu chegar e querer falar pra você todas essas coisas lindas e maravilhosas, que pra você não vai fazer nenhum sentido. Beleza, meus leões e meus leões? Vamos nessa de hoje, gratidão universo. Obrigado, meu Deus, por esse dia maravilhoso de hoje, que é o nosso presente agora. Nós pedimos nesse momento para que nossos corações, né, possam estar abertos para a gente receber essa mensagem, que o Espírito Santo possa estar nos guiando nesse caminho, nessa lição de hoje, para que a gente possa ter abertura para cada vez mais estar na sua presença, Deus, e olhar com os seus olhos, pensar com os seus pensamentos, porque nós sabemos da felicidade perfeita que queremos nos colocar e que é a sua vontade que você compartilha com nós. Te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gratidão, universo. Gratidão, família. Vamos lá, meus leões e minhas leões. Este é um dia de silêncio e de confiança. É um tempo especial, muito promissor no calendário dos teus dias. É um tempo que o céu reservou para iluminar e lançar uma luz intemporal sobre esse dia em que se ouvem os ecos da eternidade. Esse dia é santo, pois introduz uma nova experiência, um tipo diferente de sentimento e consciência. Passastes longos dias e noites celebrando a morte. Hoje aprende a sentir a alegria da vida. Esse é o outro momento crucial da decisão no currículo. Agora acrescentamos uma nova dimensão, de uma nova experiência que irradia luz a tudo o que já aprendemos e nos prepara para o que ainda temos que aprender. Ela nos traz à porta onde cessa o aprendizado e captamos um vislumbre daquilo que vem depois dos cumes mais altos que ele pode atingir. Ele nos deixa que por um instante nós vamos além, certos da nossa direção e da nossa única meta. Olha que poderoso, né? Que lindo isso que ele fala, quanto ele traz aqui para nós. Este é um momento crucial de decisão no seu currículo, né? Nessa busca que quanto você aceita a salvação. Eu posso até trazer um exemplo eu vou trazer um exemplo lá de trás, tá? De Moisés, quando ele começou o seu ministério, o seu primeiro chamado. Ele, quando estava em Midian, né, que ele tinha saído do deserto, foi acolhido por esse grupo nômade, ele olhava o cume das montanhas, ele via essa fogueira, né? Que era Deus naquela presença, digamos assim, foi um dos poucos momentos, né, que se existem relatos teológicos, até a própria Bíblia menciona, de um arbusto em chamas, né, que não era consumido, mas que era a presença de Deus chamando, né, fazendo o chamado de Moisés para libertar os hebreus, né, o povo de Israel, que eles estavam escravizados há muitos anos, há 400 anos no Egito. E às vezes esse entendimento, né, esse vislumbre da gente olhar isso é quando a gente está disposto a ver as coisas acontecerem. E por mais que no caso lá de Moisés ele foi chamado por Deus, o faraó, que na época, né, que ele pediu alguns dias para libertar o povo, ele teve que pedir para o rei do Egito, né, que era Ramses na época, para que deixasse o povo ir para o deserto para fazer adorar o seu Deus, adorar a Deus. Só que dali ele ia tocar, né, ia começar a história do Êxodo, né, que é onde que Moisés
guiou o povo pelo deserto. E Deus deu a direção o tempo todo, e olha que como condiz muito, né, de estar na presença de Deus, é você deixar ser guiado. Moisés, às vezes, as poucas vezes que ele queria estar no controle, que ele duvidava, Deus falou, pode deixar que eu vou me resolver com Ramses. E começou as pragas, né, transformou o rio Nilo em sangue, teve a praga das rãs, então tudo isso até que Ramses cedesse, né, viu que os próprios conselheiros espirituais da época do rei do Egito, né, do faraó, falaram, não, libera esse povo aí, porque deixa eles adorar o Deus dele lá, porque ele é muito poderoso. E eles não conseguiam entender, né? Eles talvez até conseguiam criar as pragas, mas não conseguiam eliminar o problema. E Moisés, nessa transição dessa história, ela é muito linda, porque ele se colocava na presença de Deus o tempo todo. Só que em alguns momentos ele questionava também, não, mas eu sei que o rei talvez não vai deixar, não sei o que, não sei o que. E é um ensinamento até do que vem para trás, do que a gente aprendeu. Assim como Moisés lá para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, ele teve que confiar e deixar Deus agir, atuar, né? A própria história de Moisés, como aconteceu, né, dele ter passado por todas as questões que ele passou, que era para ele ter sido assassinado quando criança, que o antigo rei do Egito mandou matar todas as crianças com medo do povo se rebelar, e quando Moisés veio, né, foi colocado foi criado até dentro do palácio do egípcio, né, foi criado como um príncipe egípcio. Então por isso que Moisés, até quem gosta de história, ler, né, ouvir, tem até alguns, eu acho que até recente, né, lançou também um documentário no Netflix que conta essa história, né, porque Moisés, ele navega entre os vários públicos religiosos, né, que ele é uma figura muito importante, tanto para os judeus, quanto para os cristãos, e também os cristãos, os judeus, ele tem mais um, né, ele navega nos três mundos, nos hebreus, que são os israelitas, né? Que, se eu não estou enganado, os judeus, que é o do Alcorão, que ele é mencionado, que é o profeta, e também para os cristãos. Então ele navega nessas três linhas de pensamento. E é o que eu falei, né? Independente da religião, da religiosidade que você tenha, a questão espiritual é muito mais profunda. É uma questão de você parar e ouvir o que Deus tem para falar para você. Então Deus, né, se firmou sua presença, e eu acho que esse momento também da gente se colocar na presença dele como nosso único salvador, humildemente se colocar na salvação. Então acho que essa história de Moisés é muito linda e condiz, né? E quantas vezes eu faço essa reflexão, a gente se coloca à disposição na presença de Deus. A gente não se coloca, né, com frequência, a gente fica duvidando, às vezes acredita muito ainda no mundo das ilusões, que é esse mundo onde que a gente está o quê? Tá olhando com os meus olhos físicos do corpo, né, com a minha psique, então eu estou olhando com as minhas mãos, com os meus ouvidos, então eu não consigo realmente ver a presença, sentir a presença de Deus, porque a gente quer tentar visualizar ela com os olhos do corpo. Só que quando eu entendo que o meu corpo físico é apenas um instrumento, é uma luva na mão de Deus para que eu possa enxergar o mundo com a verdade, pô, tudo transforma. E é onde que você busca, que eu acredito que ele fala para nós, né? Ele nos deixa aqui por um instante, nós vamos além, certo, da nossa direção e da nossa única meta, que é nos conectar e nos colocar na presença de Deus. Como a gente já viu, né? Através da salvação, fazendo essas escolhas. Então tudo isso vai trazendo mais fluidez para o nosso caminho. Hoje te será dado sentir um toque do céu, embora retorne às rotas do aprendizado, mas vieste de longe e já andaste o suficiente ao longo do caminho para alterar o tempo o bastante para levar-te além das suas leis e caminhar um pouco para a eternidade. Aprenderás a fazer isso cada vez mais à medida que cada lição fielmente treinada te traz com mais rapidez a esse santo lugar e te deixa por um momento com o teu ser. Ele dirigirá a tua prática de hoje, pois o que pedes agora é a sua vontade, tá? Que é a vontade de Deus. E tendo unido a tua vontade com a sua nesse dia, se você unindo a tua vontade com a vontade de Deus nesse dia, o que estás pedindo tem que ser dado a ti.
Além da ideia de hoje, nada é mais necessário para iluminar a tua mente e deixá-la descansar em serena expectativa e na alegria quieta na qual rapidamente deixas o mundo para trás. A partir desse dia, o teu ministério se reveste de uma devoção genuína e de um brilho que passa de ponta a ponta dos teus dedos, aqueles que tocas e abençoa todos aqueles que contemplas. Uma visão alcança todos aqueles que encontras e todos aqueles em quem pensas, ou que pensam em ti. Pois a tua experiência de hoje transformará a mente de tal modo que ela venha a ser a pedra de toque para os santos pensamentos de Deus. Olha aí o poder de você estar na presença. Como eu contei da história de Moisés agora. Moisés, ele era pleno na presença de Deus. Ele no estudo, né, no estudo dos teólogos, né, a maior concepção que eu acho que Moisés, quanto veio da mesma linha quanto rolou Noé, né, na arca, Moisés teve o mesmo nome, a mesma simbologia, a mesma conexão. Então Deus o escolheu para que ele pudesse, né, ouvir e estar na presença. Mais um ensinamento poderoso, né? E Moisés, ele de uma certa forma, ele conseguia ver a presença de Deus, mas com o coração, tá? Mas para ele, talvez na simbologia da época, parecia como um arbusto. Eu esqueci o nome do arbusto, que parecia em chamas, mas não era consumido. E às vezes é isso, né? Às vezes a gente consegue quando a gente se conecta de maneira mais profunda, a experiência transformará a mente de tal modo que ela venha a ser pedra de toque para os santos pensamentos de Deus. Então realmente você começa a sentir essa presença de forma muito mais intensa. Você começa a enxergar lá na realidade, que é onde? Dentro de você. Então ela de fato é real. Ela não é mais uma ilusão, porque você não está mais na ilusão. Então a gente está buscando, né, justamente esse entendimento de como a gente está cada vez mais conectado com nós mesmos. Pô, Flávio, mas eu ainda não consigo, eu tenho dificuldade. Eu compartilho com você dessa mesma dificuldade, porque eu sinto essa dificuldade, né, de me colocar mais à disposição. Como? Meditando. Às vezes eu tenho muita dificuldade ultimamente para meditar. Mesmo sobrando mais tempo, né? Eu fiz alguns compromissos comigo de reduzir minha carga de trabalho, me colocar mais à disposição, ser um cara mais paciente, ouvir mais. E às vezes esses princípios que eu tenho escolhido para minha vida estão me ajudando a me transformar a minha caminhada. Eu sei que não são coisas que, por anos de crença, por anos de expectativas erradas, não vou conseguir transformar de uma hora para outra. Mas eu observo isso cada vez mais, de forma mais fidedigna, observando todos os dias esses ensinamentos, para que eu possa, né, estar de fato cada vez mais na presença de Deus, para que eu possa, as pessoas que pensam em mim vão sentir essa luz. Mas essa luz não é minha, essa luz é de Deus, porque eu estou me colocando à disposição para ser usado como essa ferramenta. Compreende? Não é o Flávio. Não é o Flávio, eu sou apenas um canal para que Deus possa transbordar toda essa energia, essa luz. A obra não é minha. Então, às vezes, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Pra gente não cair na vaidade. Pô, mas o Flávio é uma pessoa iluminada, abençoada e tal. Nossa, quando eu falo com ele, eu sinto energia, ele tem muito a agregar. Sim, tem muito a agregar, mas não é isso aqui, não é nada meu, porque eu tô cada vez mais aprendendo a quebrar isso. Então, a gente tem que tomar é uma linha muito tênue onde que a gente tem que tomar cuidado, né? Que é o tal... que é o caminho do meio. Eu não posso pender demais achando que isso vem de mim, que senão o meu ego vai me dominar e eu entro na questão da vaidade. Eu não consigo, né, me conectar em níveis mais profundos para deixar que os pensamentos de Deus, tal como ele vem a ser pedra de toque para os santos pensamentos de Deus. Então, se eu dou um vacilo, meu ego pula na frente e pega isso. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Ah, pode acontecer? Pode, tá tudo bem, mas você está consciente cada vez mais de se libertar disso, porque essa força ela vai querer te derrubar. Quanto mais você conecta, mais resistência vai te gerar. No meu caso, né, essa resistência me gera sempre no meu antigo eu, que é o pensamento já no pior nível, né? Eu sempre penso o pior. Então eu sempre penso que porque assim, eu fui muito acostumado, né, falar muito palavrão, muita besteira, e uns anos pra cá, às vezes até levar uma dura das meninas, né? Elas brigou comigo uma época, falou, porque eu brigava muito com elas, falava, porra, caralho, não sei o que você tá fazendo essa merda aí, pá, e
Aí eu cheguei pra elas estavam xingando um dia muito, aí eu falei, ei, Ana Flávia, como é que tá? Até gravei esse vídeo uma vez, eu tenho até guardado dele. Aí Ana Flávia mandou o Francine tomar né? Aí eu falei, onde você aprendeu isso? Eu não fico xingando esses palavrão. Não, pai, mas toda vez que você briga com a gente, você fala aquelas palavras. Que palavras? Ela, eu já falei que não é pra fazer essa porra. Já falei que não é pra fazer esse caralho. Aí eu meio que fiquei em choque, né? E dali em diante eu me liguei muito, mudei muito. E às vezes quando eu trago esses exemplos pra vocês, assim, eu coloco esses palavrões, não é que hoje em dia eu já não uso mais no meu dia a dia, mas tem dia que eu me pego falando, né? Mas é uma coisa que eu me policio e eu tenho que me policiar todo dia. Porque às vezes eu pego lá na brincadeira, no hábito, né? De às vezes conversar com os meninos, às vezes eu vou conversar com uma pessoa e eu me desconecto, 1 minuto que eu desconecto, falo, e aí, viado, como é que você tá? Não, mas você fez essa merda errado de novo, senão, filho da puta mesmo, eu já te falei pra você não fazer esse negócio assim. É uma linguagem que eu ainda, em alguns momentos, falo. E a hora que eu falo, eu já. Caraca. Tem que policiar, vigiar isso aí. Mas é quem eu sou, né? É a minha transformação. Eu não vou ficar escondendo isso aqui de vocês pra me tornar, pra dizer que eu sou uma pessoa que tô plenamente transformado, porque eu não tô, e eu tenho certeza que eu vou ter que me policiar muito nisso, que é uma questão que foi muitos anos enraizada dentro de mim. Essa questão do palavreado, de xingar, de mandar pra cá do caralho, de tudo que vocês pensar que é chulo, era o meu tipo de pensamento, né? De forma inconsciente. Inconsciente não, né? É inconsciente sim, né? Porque eu não tinha consciência de mim mesmo, então o ego dominava e eu achava aquela coisa mais linda do mundo, né? Então, às vezes, a nossa rotina, né, as pessoas que nos permeavam, a gente estava sempre nessas palavras, né, nessas pronúncias. Então, isso baixa a nossa frequência, baixa o nosso nível de energia. Então, por isso que eu tenho que buscar cada vez mais estar na presença. Quanto mais eu estou na presença, mais isso vai sendo silenciado. Mas o ego, né, a gente já viu isso, vai resistir bravamente. Ele vai arrumar 1000 estratégias para que você possa. E de uma certa forma ele tentou me coisar, me atacar ontem quando eu terminei o vídeo, né? Que o vídeo cortou bem a hora que eu falei pau na bunda. E eu estava complementando um raciocínio que não tinha nada a ver, né? Que era a forma como eu pensava, que eu ia falar isso, finalizar. Mas aí o vídeo cortou, enfim, né? Aconteceu e passou, já era, mas isso não, é o que eu falo, é um aprendizado, né? Não posso também ficar, ai, nossa, eu falei isso, ai, me perdoe, não sei o quê. Sim, faz parte. A gente às vezes não vai acertar em tudo, vai acertar, vai errar ao longo do nosso aprendizado. A gente está aprendendo. Então, sem culpa com relação a isso, eu estou muito tranquilo. Hoje teu corpo será santificado, tendo agora como único propósito trazer a visão da tua experiência de hoje para iluminar o mundo. Não podemos dar experiências como essa diretamente, mas ela deixa uma visão em nossos olhos que podemos oferecer a todos para que cada um possa vir mais rápido a essa mesma experiência em que o mundo é esquecido em quietude e o céu é lembrado por algum tempo. É onde que eu busco a conexão, eu automaticamente, né, Deus vai refletir nessa luz para que eu converso, eu falo com as pessoas que eles podem também compartilhar dessa mesma luz, ver esse mesmo mundo da verdade, que é quanto a gente está conectado em essência com o nosso Criador, está conectado com Deus, está na presença de Deus, fazendo as escolhas que temos que fazer. À medida que essa experiência aumenta e todas as metas, com exceção dessa, vêm a ser pouco valorizadas, o mundo ao qual retornarás aproxima-se um pouco mais do fim dos tempos. Torna-se um pouco mais parecido com o céu nos seus caminhos e um pouco mais próximo da sua liberação. E tu lhe trazes a luz, passarás a ver a luz com mais certeza, a visão mais distinta. O momento virá em que não retornarás sobre a mesma forma em que apareces agora, pois não terás nenhuma necessidade dela, mas agora ela tem um propósito e te servirá bem. É o que você vai encontrando ao longo do caminho, que, mais uma vez colocando a história de Moisés hoje, né, com vocês, ele foi achando o caminho. Então, quando ele levou o povo para o deserto, né, vai lá, que Deus falou para ele, vai lá e liberta os hebreus, liberta o seu povo. Mas para onde que eu vou?
O povo não sabe o caminho, eles não lembravam nem como é que era a terra deles, como é que era Canaã. Aí, sim, Moisés foi para onde? Ele se perdeu no deserto quando ele estava indo, né? Que ele saiu com Séfora, com sua esposa e seus filhos. Ele estava voltando para o Egito, ele por um momento achou que estava perdido, né? Mas ele viu Deus foi guiando ele pelo caminho, né? Colocou alguns sinais e ele foi observando, e Deus vai colocando esses sinais no seu caminho. Enquanto a gente entra nessa jornada, a gente entra no deserto e Deus vai guiando, né? Deus vai dando os sinais para nós que nós estamos no caminho. E essa luz vai brilhando e vai e quando ela reflete em nós, ela vai refletir em outras pessoas. Mas eu tenho que me colocar à disposição. Mas essa luz, eu sempre lembrar, ela sempre está à disposição. É como o sol, né? O sol está sempre ali. Por exemplo, eu estou fechado aqui, ó, a cortina está fechada ali atrás, ó. Mas o sol está ali, não tem luz. Mas se eu abrir a cortina, a luz vai entrar. Ela sempre esteve ali, mas eu faço a escolha se eu quero ver a luz ou não. Mas ela deixou de ser o sol, deixou de ser a luz, de estar ali? Não. Quem me afastou dela foi eu. Ela nunca se afasta de mim. Deus é assim com nós. Ele nunca se afasta de você. Então você tem que ter essa compreensão disso. E você entende o propósito, né? E ele te servirá bem quando você conecta no seu propósito. E você entende que você tem que ser usado como ferramenta. Hoje embarcaremos num curso com o qual nunca sonhaste, mas o santo, o doador dos sonhos felizes da vida, o tradutor da percepção em verdade, o guia santo para o céu que te foi dado, sonhou para ti essa jornada que fazes e começa hoje com a experiência de que este dia oferece para que seja sua. Tudo Deus te oferecendo, tá? Esses sonhos, essa paz. Entraremos agora na presença de Cristo, serenamente e sem estarmos cientes de nada, com exceção da sua face resplandecente e do seu amor perfeito. A visão da sua face ficará contigo, mas haverá um instante que transcende toda a visão, até mesmo essa a mais santa. Isso nunca ensinarás, pois o que não atingiste através do aprendizado, no entanto, a visão fala da tua lembrança do que conheceste naquele instante, com certeza conhecerás novamente. Que a presença de Deus, né? A face de Cristo sempre esteve com nós, Deus sempre esteve com nós, a luz, né? Deus é como o sol, ó, tá ali, ó. A cortina tá fechada, mas se você é assim com a sua alma, com a sua essência, com o seu espírito, você tem que tomar a decisão de abrir. Quando você abre para a luz entrar na sua vida, pronto, tá tudo transformado. É uma escolha sua. Muito bom, meus leões e minhas leoas. Fim da leitura do livro de exercício, do livro de exercícios, né? Gratidão por esse dia maravilhoso de hoje. Tenho só a agradecer ao universo, né? Muito obrigado por esses ensinamentos e que a gente possa hoje, né? O meu convite para você hoje, busque esse momento, né? De estar na presença de Deus, de estar conectado, de olhar para isso com mais amor, né? Para você ter essa visão, esse olhar que Deus tem com nós, né? Das árvores, do vento, do cheiro das flores. Então tudo isso vai alegrar o nosso coração e vai fazer com que a gente entenda de fato o nosso propósito, o nosso caminho. A gente vai cada vez mais se colocar à disposição, estando na presença de Deus. Fechou, meus leões, minhas leoas? Top demais! Gratidão a todos vocês por esse dia maravilhoso de hoje e que nós possamos refletir muito sobre isso e buscar cada vez mais essa presença do nosso Criador. Gratidão! Tamo junto, até depois do fim.